Bem, eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre esse assunto e é por isso que o Polêmicas Vazias existe, né? Fala, moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você a fazer o que você bem entender a partir de agora, tá? Cansei de mendigar, cansei de pedir. Então você que é rato de YouTube já sabe o que tem que fazer daqui pra frente, mas também se não quiser fazer, dane-se, né? Seguinte, qual a maior rivalidade interestadual do Brasil? É óbvio que o seu time tem como maior rival uma equipe da mesma região, do mesmo estado, da mesma cidade, porque assim nascem as rivalidades, né? Principalmente com a questão local, ou seja, você se importar e disputar com o outro corriqueiramente e, obviamente, se incomodar com o outro a ponto de perder para aquele adversário é muito pior do que para qualquer outro. Por quê? Porque no dia seguinte vem a zoeira, você tem que aguentar ser alvo de chacota, não tem como fugir desse caráter pessoal, né? No final das contas, o futebol se trata muitas vezes, mais do que alegria, se trata de alívio, né? O que você quer é se proteger de virar alvo, ou seja, uma vitória vai me dar alegria, mas também vai me dar paz durante alguns dias, porque eu vou evitar ser alvo de zoeira, seja no trabalho, na escola, no meio da rua, no bar da esquina, enfim, no grupinho de WhatsApp com os companheiros que você tem, que hoje podem até morar em outros lugares, mas que sabem muito bem do que se trata aquela rivalidade local. Então as rivalidades nascem assim, muitas vezes nascem de fundação, né? Você tem clubes que, como Flamengo e Fluminense, a fundação do Flamengo, ela já tem uma ligação umbilical com o Fluminense e naturalmente já nasce de uma ruptura. Então você tem ali fundações que já, desde o início, já mostram, ó, os caminhos desses clubes são completamente diferentes. Você tem rivalidades competitivas, e aí as rivalidades interestaduais muitas vezes nascem disso. É impossível você colocar rivais interestaduais que não estejam competindo pelas mesmas coisas, que não estejam no campo brigando pelas mesmas coisas, porque aí não vai fazer sentido, né? O fator local, o fator fundação, o fator incômodo, ele não vai estar ali presente. O que vai estar presente é o fator competitivo, é você brigar para entrar no mesmo funil, para passar pela mesma porta, e muitas vezes só pode haver um, e aí os dois acabam brigando ali, eventualmente são rivalidades, inclusive essas competitivas, que no futebol brasileiro elas são um pouco sazonais, né? Você tem um período com um período com outra, mas eu tenho uma visão sobre rivalidade interestadual, que para mim tem uma que meio que permeia e vai estar ali sempre presente, né? Mais ou menos efusiva, mais ou menos raivosa, mas ela vai estar ali sempre presente institucionalmente, no campo, em pesquisas, em outras situações, mas eu chego já lá. Então você tem, por exemplo, outro motivo que faz nascer rivalidade é chapéu em contratação, briga entre diretorias, às vezes briga por direito de transmissão, os caras estão brigando por influência política dentro da CBF, isso eu tô falando do cenário Brasil, né? E aí você tem essa história de fulano vai contratar, os dois estão brigando, e aí ele preferiu a mim do que você, me passou a perna na contratação, e isso vai gerando dentro do torcedor o que, de novo, tudo no final se trata de ter argumentos e ferramentas para se proteger de zoeira. O que você quer é ter escudo. Ah, o meu time tem estádio, você não tem. Ah, o meu time tem esse título, o seu não tem. Ah, mas eu tirei fulano do seu time que preferiu vir para cá. Ah, mas a minha torcida é maior que a sua. Ah, mas eu tenho mais títulos nesse campeonato do que você. Ah, mas no geral eu ganhei mais vezes do que você. Ah, a maior goleada da história do seu clube foi eu que dei. Então, assim, no final, é meio que sobre isso, né? E não tá tudo bem para alguns torcedores que às vezes ficam com menos argumentos que o outro. Outro motivo, aqui no Brasil isso é pouco, né? Mas a gente vê isso muito lá fora, questões políticas e religiosas, né? Barcelona e Real Madrid tem uma questão política muito clara, além de competitiva, né? Na sua rivalidade. Você vê lá Celtic e Rangers na Escócia, tem uma questão religiosa muito clara envolvida ali, além da questão competitiva. Então o campo, ele precisa ser minimamente parecido, porque senão não vai fazer sentido, né? Você tem hoje, será uma rivalidade entre Barcelona e Espanhol, você tem um derby ali, você tem um clássico, mas será que isso torna a coisa rival? Ela tá tão distante no campo que é difícil hoje colocar uma rivalidade entre Barcelona e Espanhol acima de uma rivalidade que, óbvio, que não chega nem perto de Barcelona e Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid ou outras equipes, porque no campo a coisa não é competitiva. Durante um tempo, por exemplo,
Atlético de Madrid e Real, não tinha competição, né? Inclusive existia uma faixa no Santiago Bernabéu, procura-se um rival, porque o torcedor do Real Madrid não se incomodava com o Atlético. De uns tempos para cá, o Atlético de Madrid passou a voltar a incomodar, inclusive a ganhar Campeonato Espanhol em cima do Real Madrid. Então virou a coisa local com a parada do campo, com outras questões que envolviam sempre essa rivalidade, e aí beleza, ela reacendeu, mas ela ficou estagnada ali, amortecida durante um tempo. No futebol brasileiro, historicamente, a gente tem competitivamente rivalidades que nascem e às vezes não é que morram, mas elas ficam ali mais adormecidas. Por exemplo, nos anos 90 tinha uma grande rivalidade com jogos de altíssimo nível, com esses times disputando os mesmos campeonatos, ganhando a maioria dos campeonatos, tendo porradaria no campo, né, tendo troca de farpas na imprensa, que foi uma rivalidade entre Palmeiras e Grêmio. Inclusive, da minha geração, para mim foi a mais intensa de todas elas e eu vou explicar. Só que hoje, e passou-se ali os anos 90, a coisa ficou arrefecida. Hoje você vai relembrar os jogos ali, mas não tem uma rivalidade. Foi durante aquele momento. Como durante algum momento, Corinthians e Internacional tiveram uma rivalidade, principalmente na metade dos anos 2000, se a gente pegar o campeonato de 2005, o que aconteceu anos depois. O Inter, ao mesmo tempo, tinha questões ali com o São Paulo, porque eram os dois melhores times fazendo final de campeonato gigantesco, brigando em todas as frentes. Você teve uma sequência ali do São Paulo campeão mundial em 2005, o Inter campeão mundial em 2006, e aí depois veio uma sequência de 3 campeonatos brasileiros do time do São Paulo com o Internacional, algumas vezes ali querendo incomodar, mas era uma rivalidade também muito respeitosa, né? Não tinham jogos de porradaria, teve um momento ou outro, mas num geral era uma rivalidade meramente competitiva. A rivalidade Corinthians Internacional, ela teve uma faísca ali do Inter se sentir extremamente injustiçado em 2005, da coisa extrapolar um pouco o campo, ir para as instituições, mas também hoje, se você olhar, vai ter aquele resquício, mas talvez não tenha tanto incômodo assim, até porque entre Rio Grande do Sul e São Paulo, você não vai ter grandes questões, né? Você não vai ter grandes problemas. Aí entra um ponto, né? Você tem os times do Rio e de São Paulo mais espalhados pelo Brasil, por uma questão de formação de torcida ali dos anos 80, então você tem times de Rio e de São Paulo com muita torcida no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, inclusive no Sul, né? Você vai ter uma boa quantidade de torcedores do Corinthians ali no Paraná e tudo, mas no Rio Grande do Sul é pouco, né? Você tem uma coisa muito fechada entre Rio e São Paulo. Você vai, por exemplo, para Minas, você vai ter muito torcedor de time do Rio espalhado pelo estado de Minas, não necessariamente na capital Belo Horizonte, que aí sim ela é muito protegida em Cruzeiro e Atlético, as pesquisas elas embasam isso. Mas você vai para municípios perto da divisa já com o Rio de Janeiro, você vai ter cidades com mais torcedores até de Vasco e Flamengo, por exemplo, do que necessariamente de Cruzeiro e Galo, ou pelo menos rivalizando ali no pau a pau. Então esse caráter de torcidas de Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras, de Vasco, de São Paulo, espalhadas pelo Brasil, tornam esses times muitas vezes mais alvo, né? Incomodando mais gente. Por quê? Porque você vai olhar para o lado, vai ter sempre ali no seu trabalho, no seu colégio, tá? Um cara que torce pro Corinthians, um cara que torce pro Flamengo, um cara que torce pro Vasco, pro São Paulo, etc. Então, assim, isso acaba capilarizando o incômodo e automaticamente alimentando algumas rivalidades. Isso acontece menos com o Grêmio, com o Inter, com o Atlético, com o Cruzeiro, acontece um pouco menos. Outra rivalidade interestadual que também passeia por muito tempo, mas acaba não tendo capilaridade fora dos estados, é, por exemplo, uma rivalidade no Nordeste entre Bahia e Sport, que sempre disputaram historicamente o posto de maior clube da região. O Sport com conquistas importantes, o Bahia a mesma coisa, torcidas que são gigantescas, que também normalmente lideram ali na região as pesquisas de torcidas locais e tal. Então, assim, Bahia e Sport, existe uma rivalidade com o histórico de jogos, de decisões importantes, inclusive, né, com jogos importantes em Copa do Nordeste, com jogos importantes dentro até do Campeonato Brasileiro, enfim. E você tem ali algo que é relevante para a região, mas que acaba não escapulindo, não saindo tanto. E às vezes a gente até tem um olhar injusto em cima dessa rivalidade, mas que tá por ali, tá? E às vezes ela passeia
e ela é mais duradoura, por exemplo, do que uma rivalidade que eu citei agora há pouco, Grêmio e Palmeiras, ou, por exemplo, Inter e São Paulo, que hoje já não tem tanto incômodo assim. Então essas rivalidades meio que caracterizam o futebol brasileiro. Hoje, a gente tem uma grande rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, uma rivalidade de dois times que são muito ricos, são projetos duradouros, né? A gente vai pegar aí de 2015 para cá, eles estão basicamente disputando as mesmas coisas todos os anos, com jogos muito emblemáticos, com troca de farpas ali entre jogadores e diretorias, com alguns jogos, com episódios de briga entre as torcidas. Então você tem aí o caráter quase local, porque Rio e São Paulo estão lado a lado, então já existe uma rivalidade, uma disputa de espaço entre as cidades, o que já coloca as equipes meio que na alça de mira uma da outra. E aí você tem as duas disputando a mesma coisa, muitas vezes disputando contratações, um tentando o jogador do outro, como recentemente aconteceu com a história do Pedro, e ver o quanto isso acaba exacerbando um pouco a rivalidade. É óbvio que assim, as TVs, as mídias com maior alcance no país acabam tendo as suas sedes no Rio e em São Paulo, e isso também ajuda essa construção desse incômodo de um com o outro, até por espaço. Já teve briga do Palmeiras e do Flamengo por disputa de cotas, o Palmeiras em algum momento rompendo, inclusive, uma lógica de busca de contratos, indo para um outro caminho e carregando outras equipes. Então isso vai construindo. Pausa rápida no argumento para falar de uma questão que tem a ver com o programa e que, é uma loucura quando abrem o bico para falar algo desse tipo. E já disse aqui algumas vezes, o Opiniões que você não tem o direito de ter é um quadro que agora só volta em situações especiais, como agora. Seguinte, pessoal do Bet Nacional chegou junto de novo, falou, tira da gaveta porque eu quero tocar nesse assunto aí, opiniões que você não tem o direito de ter, tem tudo a ver com o programa que a gente tá fazendo aqui, porque tem gente, e eu já vi em várias mesas de bar, o cara falar, não existe rivalidade com time de outros estados, não existe rivalidade com time que não seja da sua região. E aí, meu chapa, me desculpa, você não entende nada de futebol. De novo, são rivalidades que se criam pela competitividade, com os estaduais ficando cada vez menos relevantes, as rivalidades interestaduais vão só aumentar, tá? Inclusive, se acostume, porque daqui a pouco o seu time, se esse cenário continuar, é muito provável que o seu time passe a ter um grande rival fora do estado do que necessariamente no estado. E isso acontece claramente em países da Europa ou até da América do Sul, em que às vezes o grande rival não está na cidade, não está no mesmo estado, mas está em outro lugar. Por quê? Porque a disputa ela virou nacional, ela virou uma disputa que vai além do seu estado. Então essa característica do futebol brasileiro, dos estaduais, é óbvio que foi ajudando que a gente tivesse construído muitas rivalidades locais ali, mas agora com o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, o torcedor quer saber disso, né? O estadual virou um negócio ali mais irrelevante. Cada vez vai ser mais comum rivalidades interestaduais, se acostume. Se você acha que não existe rivalidade interestadual, você está errado. Hoje, a maior rivalidade interestadual do país é entre Flamengo e Palmeiras, mas a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar. Ela não é uma rivalidade que tem um histórico para trás. Ao contrário, por exemplo, de Flamengo e Galo, que para muitos é a maior rivalidade interestadual porque vem desde os anos 80, e aí eu tenho meus pontos. Hoje, ela continua sendo uma rivalidade interestadual, sim, até porque o Galo voltou a um nível e a um patamar de disputa para entrar nessa casa, né, para brigar ali com o Flamengo, com o Palmeiras, no nível das contratações, no nível do investimento, no nível de competitividade, nas conquistas, né, a gente está falando de um time que acabou de ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil, disputando contra time que já ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, com o outro que ganhou no mesmo ano Brasileiro e Libertadores. Então o Galo hoje está nesse bolo. E aí reacende a rivalidade que começa lá nos anos 80, porque até então não tinha nada, mas a partir dos anos 80, Flamengo e Galo fazem algumas sequências de jogos que passam a atrair a atenção de quem gosta de futebol e falar, opa, daqui vai sair faísca. Porque você tem, em 80, a final do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo sendo campeão. 81 você tem um jogo importantíssimo de mata-mata de Libertadores, que até hoje o torcedor do Atlético não se conforma com as expulsões que acabaram com o jogo ainda no primeiro tempo, e era um Galo e um Flamengo que tinham jogadores espalhados, eram basicamente a base da seleção brasileira. Então você tinha os dois melhores times do país, com jogos que foram muito marcantes, muito decisivos, ainda com esse caráter de injustiça
que tornou para o Atlético Mineiro, o Flamengo, um inimigo quase que número 1 durante um bom tempo. Os dois times voltaram a se enfrentar na Libertadores do ano seguinte, os dois times voltaram a fazer semifinal de Copa União em 87. Então, nos anos 80, você teve pelo menos 4 momentos muito emblemáticos de Flamengo e Atlético. E aquilo, naquele momento, de fato consolidava ali, talvez a primeira grande, midiática rivalidade interestadual. Por que eu falo grande e midiática? Porque nos anos 50 e 60, talvez com menos poder de mídia e de marketing, você tinha Botafogo e Santos como a grande rivalidade do futebol brasileiro. Os dois eram disparados tecnicamente os dois melhores times, base da seleção brasileira, com jogos que eram mais respeitosos, né? Você não tinha tanta questão polêmica, raivosa como você chegou a ter nos anos 80 entre Flamengo e Galo. Mas a primeira grande rivalidade interestadual que a gente teve foi de Santos e Botafogo, assim, com alguma sobra, né? Santos e Botafogo representam ali talvez o nascimento de uma rivalidade interestadual. Se você quiser ir lá atrás em algum momento, talvez você possa, não, mas aqui eu acho que Vasco e São Paulo, ou Flamengo e São Paulo, porque aí você teve o Leônidas, mas acho que aí é forçar a barra. Talvez o primeiro momento seja Santos e Botafogo. Santos e Botafogo, por questões clássicas, básicas, de qualidade, tendo de um lado Pelé, tendo do outro lado o Garrincha, e brigando ano a ano pelas mesmas coisas durante muito tempo. E aí você dá esse salto para os anos 80, com essa rivalidade entre o Flamengo e o Galo. O meu ponto é, durante um tempo, o Galo ficou um pouco fora da competitividade de estar o tempo inteiro ali incomodando para fazer, por exemplo, o torcedor do Flamengo ter raiva, ter ranço, se incomodar. Mauro César Pereira, algum tempo atrás, falou, eu acho que o torcedor do Atlético se incomoda mais com o Flamengo do que o Flamengo se incomoda com o Atlético. E acho que tem um fundo de razão aí, mas hoje se incomoda muito. Mas acho que em algum momento ali, em boa parte dos anos 90, em a primeira metade do século XXI ali, de 2001 até 2010, você não vai ter grandes questões, né? Vai ter uma goleada que o Flamengo sofre em 2004, vai ter jogo de mata-mata em 2006, mas não vai ter nada ali meio que tire do eixo ou que de fato incomode tanto assim para você falar, olha que rivalidade absurda, tanto que hoje a grande rivalidade, mesmo com o Galo aí, é com o Palmeiras. Em algum momento nos anos 90 foi com o São Paulo a rivalidade do Flamengo. Em algum momento nos anos 2000 essa rivalidade foi com o Corinthians. Em algum momento essa rivalidade foi com o Grêmio, mesmo com o Atlético por ali. Então a rivalidade que a gente se acostumou a dizer que é a grande rivalidade interestadual do Brasil, por vários momentos ela perdeu espaço, mesmo com o Atlético competitivo, como agora, por exemplo, para uma outra, que aí é a rivalidade Flamengo e Palmeiras, que carrega muito da rivalidade Rio e São Paulo. Por isso que para mim a grande rivalidade interestadual do país, talvez menos odiosa, mas com alguns episódios bem marcantes de briga de torcida, a Noite das Garrafas, por exemplo, nos anos 90, para mim é Flamengo e Corinthians, porque eles disputam o posto de clube mais popular do Brasil. Acho muito difícil que alguém chegue perto de ambos. São os dois times com torcida mais espalhada no país, são os dois times que de fato estão o tempo inteiro ali, um incomodando o outro nesse aspecto, e em vários momentos disputando linearmente ali dos anos 90 para cá o título de clube mais popular, brigando por questões estruturais, né, de ter CT, de ter estádio. O Corinthians diz que tem estádio primeiro do que o Flamengo, tem as questões do CT, eles estão sempre um comparando ao outro essa questão estrutural, carregando, óbvio, a rivalidade de Rio e São Paulo, e aí muito simbolizada em clubes que já foram muito parecidos na gestão desorganizada, na questão de gastar mais do que pode, o perfil do seu torcedor, de serem considerados clubes do povo, né, clubes da massa. Então, não por acaso, o clássico é chamado de Encontro das Nações. O André Sanches, que talvez seja o presente mais emblemático da história do Corinthians, já disse que o grande rival institucional do Corinthians é o Flamengo, por essa questão de torcida, por essa questão estrutural, por essa questão de massa, de capilaridade espalhada por todo o país. E aí, de novo, se tem um jogo Flamengo e Corinthians, uma grande decisão, uma grande goleada, quem perder ali, independente do estado onde tiver, fatalmente vai ouvir, porque é onde você vai ter mais gente espalhada. Você tem em São Paulo, fora do Rio de Janeiro, a maior quantidade de torcedores do Flamengo, no Rio de Janeiro você vai ter uma enorme quantidade de torcedores do Corinthians, né? O Corinthians tem muito torcedor no Paraná, né? Fora do estado de São Paulo.
vai ter muita gente no Paraná, mas tem milhares de torcedores do Corinthians no Rio de Janeiro. Então é evidente que essa rivalidade entre as cidades, entre os estados, ela acaba sendo carregada. Então eu tenho uma visão um pouquinho diferente dessa rivalidade Galo e Flamengo, que eu acho que ela é muito alimentada por esses, principalmente pelo jogo da Libertadores de 81, não fosse aquele jogo, a gente talvez não tivesse tantas questões assim, mas Flamengo e Corinthians independe de um jogo específico. Inclusive, se a gente for olhar jogos emblemáticos, os jogos entre Atlético e Flamengo emblemáticos, a gente vai ter em 80, 81, 86, né, tem um jogo de oitavas também do Brasileiro, em 87 mais um jogo emblemático, aí para ali e você vai ter um salto para um outro jogo emblemático só lá em 2004, a goleada do Atlético 6-1, mas que não era um jogo que tinha tanta coisa envolvida assim. Aí você tem a Copa do Brasil de 2006 com as quartas de final. Outro salto para 2014 com a semifinal de novo da Copa do Brasil e recentemente o Atlético ganhando do Flamengo na final da Supercopa de 2022. Então nota que tem um salto do final dos anos 80 até metade dos anos 2000. Durante um bom tempo ali, não fazia muito sentido de falar dessa rivalidade. Se a gente pegar os jogos emblemáticos entre Corinthians e Flamengo, por exemplo, você vai ver uma distribuição muito mais igualitária. Por exemplo, tem a final da Supercopa do Brasil em 91. De novo, jogos com registro de briga de torcida, jogos com registro de, como já te falei, da noite das garrafadas. E aí você vai ter em 84, jogo emblemático em quartas de final de Campeonato Brasileiro. Em 89, de novo, quartas de final de Copa do Brasil. 97, de novo, quartas de final do Rio-São Paulo. Só a questão de existir o Rio-São Paulo mostra, e foi o torneio interestadual mais popular do Brasil durante muito tempo, mostra o tamanho da rivalidade entre as cidades e entre os estados e com jogos muito marcantes nesse período. E aí 2018 você vai ter de novo semifinal de Copa do Brasil, 2019... oitavas da Copa do Brasil, 2010, jogo emblemático da Libertadores nas oitavas de final. Tem a questão Ronaldo Fenômeno. Parece bobagem, mas o torcedor do Flamengo até hoje fala, porra, nós fomos trocados pelo Corinthians. A questão do estádio Corinthians, que era zoado durante muito tempo no futebol paulista, porque não tem estádio, não sei o que é algo que torcedores falam pro Flamengo no Rio de Janeiro. O Corinthians construiu primeiro o seu estádio e sempre usa assim, o que cada um pode para falar do outro, do seu gigantismo, né? O Corinthians fala, mas se considerar só o nosso estado, a nossa cidade, a gente tem a maior torcida. Então, para mim, a maior rivalidade interestadual do Brasil, e aí você pode pegar o grau de, mas eu acho que hoje ela é mais efervescente, Flamengo e Galo. Hoje pode ser, nos anos 80 foi, mas acho que num geral, na média, o Corinthians incomoda mais o Flamengo e o Flamengo incomoda mais o Corinthians, o sentimento do torcedor, do que Galo e Flamengo, por exemplo. E de novo, acho que o grande exemplo o Galo tá aí voando, tá aí um dos melhores momentos da sua história, vem de uma temporada histórica, mas a grande rivalidade hoje é Flamengo e Palmeiras, não é Flamengo e Galo. Então, essas são as minhas questões para fugir um pouco do senso comum aqui e dizer que, com esses argumentos, para mim, a grande rivalidade interestadual do Brasil é Flamengo e Corinthians. Rapaz, hoje a gente tá cheio de quadro, viu? Tem até a volta da dica cultural. Seguinte, HBO Max completando 1 ano. E aí, meu amigo, eu não podia deixar passar batido aqui no Polêmicas Vazias, porque você precisa assistir King Richards. Já falei algumas vezes nas minhas redes sociais sobre a cinebiografia do pai das irmãs Williams, né? Do pai da Serena e da Venus Williams. Esse é o filme que deu o Oscar, inclusive, ao Will Smith. Sim, o Oscar do tapa lá no Chris Rock. É esse filme que deu o Oscar ao Will Smith, inclusive uma atuação espetacular, que fala de paixão pelo esporte, de obsessão pelo esporte, de planejamento, de disciplina, de muita entrega, de abrir mão de muita coisa no meio do caminho. E olha, o foco nem é a Serena, nem é a Venus. É o pai. E olha, vou te falar, é um filmaço. Passa voando assim, tem frases no filme, passagens assim, muito marcantes, viu? É uma parada surreal. Assista. Pra ontem, na HBO Max.